começar nossa aula. Bom dia, então, galera, novamente. Então, hoje nós vamos ver agropecuária, mais especificamente sobre solos, apostila, página 49, tá? Página 49 da sua apostila, ok? Bom, antes de eu começar, antes que eu me esqueça, que semana passada eu ia falar para vocês, eu acabei me esquecendo. Só uma coisa, quem quiser assistir, tá? Com essa correria, né, desde que começou essa questão da pandemia e desde março, os professores, nós tivemos que nos adaptar, né? Uma loucura ter que adaptar e ter que fazer vídeos e postar esses vídeos. E aí um grande problema sempre foi postar o vídeo. E aí foi necessário a gente criar, né, um canal do YouTube. E aí eu criei um canal, já tem um tempo, tá? E nesse meu canal tem várias aulas, acho que hoje já tem mais de 30 aulas da turma militar, que eu também dou aula, tá? Que tem vários assuntos que vocês ainda não viram, se vocês quiserem ver, tem muita questão da geopolítica, já tem questão sobre China, já tem África, tá? Vários assuntos, alguns assuntos vocês já viram, vídeos bem extensos, né? Como eu faço para vocês, vídeos de 30 minutos, 40 minutos, como eu faço para vocês, tá? No mesmo estilo, no meu quadro, né? Porque eu tenho um quadro aqui que eu tive que instalar para fazer aula, e eu comecei, já é um projeto que eu já tinha há muito tempo, tanto é que eu já tinha começado a gravar, e aí veio a pandemia e veio a calhar. Um projeto de fazer uma revisão para o Enem, tá? Então, essas aulas, eu já tenho várias aulas gravadas, não está 100%, tem muitas aulas que eu estou gravando ainda, mas são aulas que eu disponibilizo por conta própria, tá, gente? Não tem nada ligação com nenhuma escola, nada, qualquer pessoa pode assistir, tá? Inclusive, eu fiz justamente para aquele aluno que está perdido também nessa questão aí da pandemia, alunos que não estão podendo assistir aula, inclusive meus alunos de escola pública, que eu tenho também, né, dou aula para o terceiro ano, tá? Então, no meu canal, que é só você procurar no YouTube, né, Celilza Slay, você tem vários vídeos do Enem, tá? Então, assim, só você olhar ali na capinha do vídeo, você vê que está escrito Enem, né? Eu já postei, se não me falha a memória, acho que 7 ou 8, né? Então, comecei a postar desde julho, tá? E vou até praticamente a véspera do Enem com aulas de revisão. Essas aulas, elas são geralmente assim, em torno de 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos, são aulas mais rápidas, feita por mais ou menos de maneira geral pelo mapa temático. Um assunto e a gente vai relembrando os principais aspectos. E aí eu estou começando lá nos aspectos naturais, estou fazendo uma sequência, tá? Então, se você tiver tempo, se você quiser assistir, tá? Essas aulas de revisão, vai lá, assista essa aula, tá? Que essa aula eu vou estar fazendo. Comecei com os aspectos naturais e vou ver todos os principais temas que são cobrados no Enem, até a prova do Enem no ano que vem, tá? Então, toda semana, geralmente toda segunda e toda quarta, hoje é um dia que provavelmente eu disponibilizo, hoje para amanhã, eu jogo pelo menos 2 vídeos novos lá no meu canal, tá? E eu vou seguir numa sequência. Algumas vezes tem vídeo de atualidade. Tem um vídeo bem interessante para vocês, porque o fenômeno aconteceu quando a gente estava já em recesso, falando sobre os ciclones. Você que quer fazer vestibular, que fala a questão de ciclone, se gira para sentido horário, anti-horário, como é que é. Bem interessante, tem lá um vídeo sobre atualidades, sobre os ciclones. Então, se você quiser assistir, porque a gente não sabe como que vai virar, né, galera? É uma forma de você estar fazendo a revisão, tá? Então, além das nossas aulas, que eu estou seguindo sequência normal da nossa apostila, que a gente vai conseguir fechar tranquilamente, tá? Tem também essa possibilidade, tá? Se você quiser assistir, por favor, te aguardo lá. E se você quiser se inscrever no canal, porque aí você vai recebendo sempre quando eu posto um vídeo novo, tá? Só essa semana acho que eu já postei 2 ou 3, se não me engano. Hoje eu vou postar mais um, tá? Então, eu convido vocês aí, quem quiser assistir, tá? É um projeto meu, Celilza, tá? Não tem relação nenhuma com nenhuma instituição, ok? E de graça, né? Vocês não vão pagar nada. Bom, como nós vimos, eu acho que você já deve ter visto, ou vocês devem ter visto no canal, lá no grupo, eu fiz um vídeo finalizando a industrialização, né? Então, nesse vídeo, não sei se vocês já assistiram, eu coloquei desde do governo Collor, Fernando Henrique, fui até governo Lula,
a questão de concentração industrial. Então, tem um vídeo, para quem não assistiu, que finaliza a industrialização, tá? E agora nós vamos começar com a agropecuária, tá? A agropecuária, pessoal, é um assunto que é muito cobrado. Você fala, todo assunto é cobrado. Não, todo assunto pode cair. Mas, se vocês olharem, Enem gosta bastante da agropecuária, e diversos aspectos, né? Não só em diversas características da agropecuária, como estrutura fundiária, as relações do campo, né, do agronegócio e tal, como a questão de solo. Então, não dá para eu falar de produção agrícola, de criação de gado, se você não tem essa noção de solo. E lá nos aspectos naturais, quando nós vimos, né, a parte de relevo, geologia e tal, eu só falei por cima, mas eu não falei detalhadamente sobre solo, né? Porque eu gosto de falar sobre solo quando eu falo em agricultura, porque aí eu já consigo, né, dando sequência, falar de, por exemplo, das técnicas agrícolas, aí eu faço essa relação com os problemas do solo, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estar na página 49, tá? Vamos falar especificamente de solo. Estou seguindo a sequência que está na tua apostila, tá? Quem tiver dúvida, por favor, mande, perguntem, tá? Pode mandar pergunta para mim no privado, não tem problema, respondo para você. Posso demorar muitas vezes um pouquinho, mas eu respondo, tá? Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Quem tiver alguma pergunta, por favor, vocês têm que fazer no áudio, porque a gente não escuta, tá? Então, vamos lá, galera. Deixa eu pegar só uma caneta aqui. Marca-texto, na verdade, né? Porque eu gosto mais. Bom, então, solos dentro de agropecuária, tá? Então, primeira coisa, né? Vamos relembrar até um pouquinho em relação a que nós vimos isso aí lá atrás, quando nós falamos sobre geologia, né? Na parte de formação, né? Das camadas, intemperismos, dos agentes externos. Bom, primeira coisa, vocês sabem que a natureza, né? No caso, a superfície da Terra, a crosta terrestre, ela sofre a ação dos chamados agentes internos e agentes externos, né? Os agentes internos são os agentes formadores do relevo, que não interessa para a gente aqui agora, tá? Mas os agentes externos são os agentes modeladores, né? São aqueles que vão modelar, são aqueles que vão esculpir a superfície da Terra. E nesse processo de modelagem, né, os diversos agentes externos, que pode ser, como eu coloquei aqui, ó, pode ser, no caso, a água pode ser água do rio, pode ser água do mar, a água da chuva, que em solo é o mais importante, tá? O vento, né, a ação eólica, a temperatura, os seres vivos, né? Todos esses aqui são chamados agentes exógenos ou externos. E esses agentes, eles vão provocar todo um processo de transformação na superfície, né? Alguém entrou, né, galera? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, galera, que alguém entrou aqui que eu ouvi. E aí, o que acontece, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Ó, vamos lá. Eu espero que a gente volte. Pessoal, eu preciso que vocês... alguém pode falar para mim se está vendo, visualizando aí? Por favor? Por favor? Alguém pode falar? Sim, não? Sim. Sim? Obrigada, amor. Bom, então voltando. Agora eu não vou ficar voltando mais, tá, gente? Quem chegar atrasado vai ter que ser gravado. Bom, aí o que acontece? Esses agentes externos, eles vão modelar. Nesse processo de modelar, vai ocorrer o chamado processo de intemperismo, né? O que é o intemperismo? Que com certeza vocês lembram dessa palavrinha, tá? Uma coisa que você nunca pode esquecer, é uma das coisas mais cobradas. O intemperismo, ele é um processo, ele não é um negócio que começa hoje e termina amanhã, né? Ele vai acontecendo, ele pode demorar dezenas, centenas, milhares ou milhões de anos, né? Então, é um processo que ele vai transformar a rocha, ele vai desgastar a rocha, tá? E o solo, e vai acumular. Então, ó, todo o processo de desgaste, todo o processo de intemperismo, ele vai provocar uma erosão, certo? Ele vai desgastar, ele vai erodir esses sedimentos, ou pela ação do vento, da chuva, do rio, da temperatura qualquer, então ele vai provocar a erosão, ele vai transportar esses sedimentos, tá?
pode ser o próprio rio levando esses sedimentos dissolvidos na água, pode ser o vento, pode ser a chuva, né? Ele vai transportar esses sedimentos e esse sedimento vai ser depositado em algum lugar, que é o processo de sedimentação. Então, quando você fala em temperismo, você vai ter erosão, transporte e sedimentação. Então, toda vez que falar a região do processo de sedimentação, você tem que subentender que isso é importante para você entender tipo de solo, que eu vou falar agora, tá? Quando você fala em processo de sedimentação, quer dizer que esses sedimentos, eles depositaram ali, alguém transportou e levou até lá, certo? Só que para isso ocorrer, antes iniciou o processo de erosão, tá? E esse intemperismo, ele pode ser químico, ele pode ser físico ou ele pode ser biológico, tá? Isso é fundamental para você entender solo. O intemperismo, ele é ou químico, quando ele for químico, tá? O próprio nome já te diz, né? Ele vai provocar reações químicas. Quem mais consegue provocar essas reações químicas, tá, na rocha, é a água. Né? Então, toda vez que você falar, por exemplo, predomínio do intemperismo químico, você pode ter certeza que a água ela está atuando diretamente nesse processo. E aí, quando eu falo em temperismo químico em relação a solo, né, a propriedades rurais, você, lógico, que um rio pode favorecer, mas no caso você vai pensar de imediato a chuva. Então, lugar que chove muito, você vai ter o predomínio do intemperismo químico. E você vai ver agora que isso vai ser super mega favorável para a formação do solo, ok? O intemperismo físico, você vai ter vários agentes físicos, né? Até mesmo a chuva, ela provoca uma ação física, quando a chuva cai no solo e ela provoca o impacto até mesmo da gota da chuva, que a gente chama de efeito splash, né? Quando ela cai, ela espirra terra, você já viu que quando começa a chover, geralmente onde a gota cai, ela faz um buraquinho. Então, aquela terrinha que ela espirra, uma coisa tão pequena, né, que a gente chama de fenômeno splash, é uma ação física do impacto, né? Só que aí, a partir do momento que essa água cai, ela infiltra na rocha e vai para as camadas mais internas, ela provoca a reação química. Então, a água, ela atua de forma física e química, né? Poderia ser, de forma física, a ação do mar, por exemplo, né, do impacto da onda, bate, volta, bate, volta. A ação do vento, né, que joga essas partículas, a variação de temperatura é ação física, tá? Então, por exemplo, num lugar que chove pouco, tipo sertão no Nordeste, vai predominar o intemperismo físico, que vai ser mais ação do que da variação de temperatura, do vento, certo? Que são agentes mais propícios a provocar intemperismo naquele lugar que chove menos, do que no lugar que chove bastante, que aí vai ser mais uma ação química. E o biológico seria o quê? Seria, no caso, as raízes das plantas, alguns animais que muitas vezes escavam, né? Que perfuram, fazem como se fossem canais no solo, tá? Então, o intemperismo, não dá para você falar em um lugar só tem um intemperismo. Os três atuam, né? Químico, físico e biológico. Mas, geralmente, um acaba predominando mais. E é lógico, dentro deles, os mais importantes é o físico e o químico, ok? Então, vocês não podem esquecer que o intemperismo é um processo que vai fragmentar a rocha, tá? Ou por ação química, física ou biológica. Essa fragmentação da rocha vai produzir sedimentos, que são pedacinhos dessa rocha, e que vai depositar ou naquele lugar ou no outro lugar que vai provocar a sedimentação, tá? Esse processo nós chamamos de processo de intemperismo, ok? Que engloba erosão, transporte e sedimentação. E o solo, ele é formado dessa maneira, galera. Como que o solo é formado? O solo, na verdade, é formado por isso. O que é um solo? O solo é o popular terra, né? Geralmente, quando você fala em solo, se eu falar assim, gente, imagina um solo, você vai lembrar da terra. Então, pensa, pode ser a terra aí que você tenha, de repente, no seu quintal, ou algum lugar que, de repente, você tem um lugar que não foi impermeabilizado, tá? Se você pegar essa terra, você vai ver que ela é formada por grãozinhos. Cada grãozinho, ou mais fino, ou mais grosso, maior, menor, depende, com colorações diferentes, que vai depender do tipo de mineral que deu origem, tá? Cada grãozinho que você vê no que a gente chama de terra, que é solo, certo?
é um sedimento. E esse sedimento é originário de uma rocha. Agora, como que formou aquele grãozinho? Tem alguns solos que parecem um pozinho, de tão fino que ele é, né? Ora, pelo processo de intemperismo. Tranquilo? Então, o solo, na verdade, é essa camada mais superficial da crosta, que ela é formada por sedimentos, certo? Maiores ou menores, ou você vai ter tamanhos, né, que vão variar conforme os horizontes do solo que a gente vai estar vendo. Bom, mas aí vem um detalhe. O que favorece, né? Quais são os fatores que formam o solo? Então, esses fatores estão acompanhando na tua apostila. A única coisa que não tem na tua apostila é esse gráfico aí, tá? Esse gráfico ele não tem, esse desenho, na verdade, essa figura. Ok? Que é bastante importante, que já caiu eu não sei quantas vezes essa figura em provas, inclusive no Enem. Tá seco demais, né, galera? Chuva, nada. Aí a gente lembra dos elementos climáticos, né? Olha só. Então, ó, os principais fatores. Então, primeiro, clima. Vamos lá? Clima é um dos mais importantes fatores. O que o clima faz? O clima, quando você fala em clima, nós estamos falando de temperatura, nós estamos falando de umidade, né? Mas de temperatura, vamos falar de solo, temperatura e precipitação, tá? Que é o que mais influencia no solo. Ok? Clima, você vai falar temperatura e precipitação. Ok? Então, por exemplo, se for um lugar mais quente, tá? Um lugar mais quente, ele poderá ser mais quente e seco, ou ele pode ser quente e chuvoso. Se ele for quente e seco, você vai ter o predomínio em temperismo físico. Aí o que acontece? Aí vai ser a variação de temperatura, temperaturas elevadas, que a rocha, ela dilata, contrai, também ela sofre processo de dilatação, conforme a variação de temperatura, e isso desagrega, isso quebra a rocha, tá? E se ele for quente, ele for seco, você não vai ter chuva, então a água, ela não vai favorecer o intemperismo químico. Então, geralmente, vão ser solos mais rasos. Estão vendo aqui, ó? Eu vou explicando aqui, mostrando para vocês, ó. Essa parte cinza mais clara que está aqui seria como se fosse as camadas da rocha, e essa parte cinza aqui, ó, que ele colocou aqui, ó, essas rochas inalteradas, essa aqui, ó, que é o que a gente chama de rocha matriz, tá? Eu poderia colocar camadas abaixo dela também, ok? Poderia colocar que tudo isso aqui poderia ser rocha matriz. Então, essas rochas aqui, elas são inalteradas, ou seja, ela não sofreu ainda nenhum processo de temperismo. Aí, o que acontece? Conforme ela está indo para a superfície, você vai estar tendo, no caso, a quantidade de transformação. Entenda esse gráfico, tá? Muita gente não consegue entender. Aqui você tem a temperatura, certo? Então, aqui vai ver nos lugares mais quentes. Aqui é a quantidade de chuva, certo? No caso, a precipitação. E essas linhas, ela vai te indicar, de maneira geral, a linha vermelha, a temperatura, a linha azul, a precipitação, que é mais importante, e essa evaporação potencial, né? Que isso aqui vai depender muito da temperatura e da umidade também do lugar, ok? Aqui é a vegetação, ó, tundra, zona podizólica, que seria, no caso, de vegetação temperada, as estepes, vegetação mais seca, região desértica, savana, tá? Floresta tropical. Então, você imagina que eu estaria mais ou menos como se fosse a região equatorial por aqui, tá bom? Ó, tá? É como se eu estivesse vendo esse gráfico ao contrário. Então, ó, região tropical da Terra, zona tropical, entre os trópicos. Aí você vai em direção ao quê? As zonas temperadas, entre os trópicos e os círculos. Poderia ser de um lado e do outro, tá? Não sei se vocês tiveram dúvidas aqui. Então, agora vamos entender aqui. Se eu tiver um lugar quente, como, por exemplo, um deserto, não quer dizer que deserto tem que ser quente, né? Mas vamos pegar um exemplo de um deserto, que a temperatura média, ela está considerada alta, ó, tá lá nessa faixa, ó, de 20 graus, né? 15, 20 graus em média. Mas olha só a precipitação, ela é baixíssima. Tá vendo? O que acontece? Como você tem uma ação física, perceba que você não tem quase o solo, a rocha, perdão, alterada. Por quê? Porque é uma ação mais superficial, é de calor, é de vento, e isso ocorre mais na superfície da rocha, ela não infiltra, a água não infiltra aqui, ó, para alterar em camadas mais profundas.
certo? Então, perceba que no lugar quente, que um lugar que pode ser quente ou frio, mas que chove pouco, eu gostaria que você chamasse mais atenção da linha de precipitação, olha como que a camada do solo, ele é estreita. Agora, se eu tiver um clima quente e chuvoso, como é aqui, ó, tá vendo? Ó, temperatura alta, e olha a precipitação na faixa tropical, né, equatorial, tá? O que que acontece? Olha como você tem uma rocha alterada bem mais a metros da superfície. Por quê? Porque a água, ela tá infiltrando aqui, ó, tá? E ela tá provocando as diversas alterações da rocha. Perceba que na zona temperada, o processo de formação de um solo mais profundo, ele é menor. Então, o que que acontece? Quanto mais úmido for o clima do lugar, tá? Mais vai ser a decomposição da rocha-mãe, que é a rocha matriz ou rocha original, e que vai proporcionar a formação de um solo mais profundo. Então, o que que é um solo profundo? É isso aqui, ó. Um solo profundo é quando você tem as diversas, formação de diversos horizontes, diversas camadas, e você desagregou, você quebrou a rocha em profundidade muito maior do que um lugar que a gente chama de solo raso. A gente vai ver agora em uma outra foto. Ok? Então, o primeiro fator que favorece, clima. O clima é fundamental, tá? Na formação. No lugar que chove bastante, de maneira geral, você vai ter um solo profundo. Por quê? Porque lugar que é mais seco, predomina em temperismo físico. Então, o solo vai ser mais raso, você vai ter menos horizontes. Isso significa que o solo não preste, tá? Mas em relação à profundidade, não seria um aspecto positivo. Outra coisa que favorece, os organismos, tá? Envolve toda a microfauna, desde bactérias, fungos, minhocas, formigas, a vegetação, as raízes das plantas. Isso aqui, ó, que ele está falando em temperismo biológico, certo? Que também isso vai favorecer a desagregação e a formação do solo. Ok? Então, todo solo vai ter, né, uma minhoca, vocês sabem que ele provoca a aeração do solo, o solo se torna mais oxigenado, mais solto, e isso é propício à plantação agrícola, tá? A produção, no caso, das bactérias, as raízes das plantas, ela favorece. Então, isso aqui, ó, de organismo, é ação biológica, tá? Bom, relevo. Aí queria a atenção de vocês no relevo. Essa figura aqui vocês não têm, tá? Eu não coloco, eu não coloco aqui porque geralmente isso eu explico muitas vezes nas aulas, né? Mas vamos lá. O relevo, se vocês quiserem, eu mando esse slide para vocês depois também, tá, gente? Então, olha só. O relevo, galera, como que ele fala assim, gente, mas relevo contribui para a formação do solo? Sim, tá? É um fator que pode favorecer ou dificultar a intensidade da formação do solo, da decomposição da rocha, que dá origem ao solo, tá? E o que vai determinar se ele favorece ou dificulta? Vai depender do grau de inclinação do relevo, tá? E também não é só o grau, eu poderia dizer, o grau da inclinação que vai basicamente determinar o escoamento da água. Então, aqui, ó, tem 3 lugares para vocês prestarem atenção, ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui seria o solo, tá? Vamos imaginar que seria essa parte mais cinzinha aqui, ó, é a parte da rocha mãe, a rocha que não foi alterada. E conforme ela está indo para a superfície no tom do rosa mais claro, está sendo mais alterada. Então, perceba o seguinte, aqui não vou perguntar porque eu acho que só olhando no desenho dá para você ter uma ideia. Tem 3 formas de relevo, ó. Um relevo bem pontiagudo, com uma declividade bem íngreme, né? Uma grande declividade, como, por exemplo, assim, uma serra, um pico de montanha, tá? Um vale, tá vendo? Ó? Ou uma depressão, vamos colocar aqui como se fosse uma depressão, certo? E uma área aplainada, alta, mas aplainada, ó, topo plano, tá? E o que a gente observa? Que essa área aqui, ó, né, que tem esse topo aplainado, ele tem basicamente aqui, pessoal, deixa eu trocar essa cor aqui, porque eu acho que está muito ruim essa cor para você visualizar. Espera só um minutinho. Aqui, ó. Essa área aqui, ó, a aplainada, galera, essa área aqui, ela acaba sendo mais favorável à formação do solo. Por quê? Então, vamos por aqui. Primeiro, o que acontece com essa área bem íngreme aqui, ó? Como ela faz essa ponta, assim,
A hora que a chuva cai aqui, ó, tá vendo? A chuva tá caindo aqui, ó, isso aqui é a chuva, certo? O que acontece? Ela bate e escoa, bate e escoa. Como ela bate e escoa, então o fluxo de água, né, que a gente chama de escoamento superficial, é muito acelerado. Então, não dá tempo da água infiltrar. Se a água não infiltra no solo, você não provoca o intemperismo químico. Então, não dá até para você formar grandes camadas de solo. Por isso, pessoal, que se eu voltar aqui, ó, pessoal, se eu voltar aqui no caso, nessa região aí deixa eu pegar, voltar aqui, ó. Nessa região aqui, ó, tá? Perceba que você tem a camadinha de solo muito estreita. É nessa região que geralmente é muito comum você ter deslizamento de terra, né? Por quê? Porque o que acontece? Esses deslizamentos, muitas vezes, a camada é tão fininha e você tem uma camada de rocha tão inteira, né, abaixo dela, que se ela encharcar, chega uma hora que ela desliza. Por isso que nessas regiões de encosta é mais propício, no caso, ao deslizamento de terras, tá? Bom, outra coisa, você vai ter aqui essa região que eu poderia chamar de depressão ou um vale. Por que o solo não é tão profundo? Você fala, Sileuza, mas a água está parando aqui, ó. Né? Então, por que não é tão profundo como aqui? Porque o solo, ele satura. Você que já molhou alguma planta, você sabe, tá? Se você jogar uma água num vaso, por exemplo, né? Você jogou a água no solo, ele absorve rapidão, se ele estiver seco. Aí você joga mais um pouco, ele absorve. Se você jogar de novo, você vai ver que cada vez a água vai demorando mais para absorver. Daqui a pouco, se você jogar mais água, a água fica parada em cima do vaso. Por quê? Porque o solo encharca. O solo tem também uma saturação. Então, chega uma hora que o solo não absorve mais água. Se ele não absorve mais água, não vai provocar mais intemperismo. Ele vai parar no que está ali, ponto. É o que acontece aqui, ó. Como é uma região que, vamos dizer assim, a drenagem da água não é tão favorável, mesmo que chover muito aqui, ele vai provocar essa formação do solo, essas camadas, mas vai chegar uma hora que ela vai parar, certo? Então, ela não favorece. E aqui é ideal. Por quê? Qual é o ideal? Que a água caia e que a água infiltre. Você está vendo que a água está infiltrando, que são essas setinhas brancas. Aí ela está provocando intemperismo químico, como também ela escoa. Por quê? Então, ela cai, o necessário infiltra, seca. Cai, necessário infiltra, seca. Nesse processo, cada vez que a água vai infiltrando, ela vai formando camadas mais profundas. Então, o relevo é um fator bastante... Nossa, aí virou uma meleca, né? O relevo é um fator bastante importante, pessoal, na formação, no caso do solo, tá? Não esqueça disso. Bom, outra coisa importante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui minha cor amarela. A composição. A composição que vai dar fertilidade ou não vai depender do tipo de rocha que dá origem. Então, tem solo que é naturalmente fértil. Por quê? Porque a composição daquela rocha, os minerais presentes naquela rocha, favorece a fertilidade do solo. Tá? Então, é o principal fator que influencia na fertilidade do solo. Tem solo que ele é bom, ele é um solo profundo, parará, mas não tem grande nível de fertilidade, porque as rochas que deram origem não proporcionaram essa fertilidade natural. E aí, um solo, toda vez que você lê que o solo é de origem vulcânica, tá? Como é o nosso terra roxa, ok? Você vai pensar que é um solo de elevada fertilidade. E não é só Brasil, todo solo de origem vulcânica é um solo bastante fértil, ok? Então, esse é um elemento, né? Então, quais são os principais fatores? O clima, os organismos, né? A decomposição biológica, o relevo, fundamental, como vocês viram, a composição e o tempo de formação. Esse esqueminha você tem na tua apostila. Eu fico pensando, dando aula em sala, com esse tempo seco, né? Se eu já tomo água pra caramba, imagina, né? Então, tempo de formação. O que acontece? O tempo, se é um solo jovem ou se é um solo maduro. A gente não chama de solo velho, tá? A gente chama de solo maduro. Gente, não quer dizer que um solo jovem não é bom, ok? Mas o solo maduro é o melhor solo. Porque, é lógico, ele pode ser o melhor, mas ele pode ter sido desgastado, tá? Também tem esse detalhe.
Por que que naturalmente um solo maduro, um solo mais velho, ele é melhor? Porque quanto mais velho, quanto maior a maturidade do solo, a idade dele, mais horizontes ele forma. Você está vendo aqui o exemplo? Mais horizontes? Então, se você pensar aqui, ó, um solo de uma rocha recém-exposta, que começou o processo de temperismo. Olha o que você tem de solo. Só isso aqui, ó. Só essa camadinha fininha. E aí, aqui embaixo, ó, é a rocha mãe, a rocha matriz, ou seja, a rocha ainda que não foi intemperizada, ok? Aí, o que acontece? Aí você tem um solo jovem, então um solo recém-exposto, cara, é aquele solo, talvez você já tenha lugares, que muitas vezes você tem aquela camadinha solta, aí você vai escavar um pouquinho, muitas vezes você escava alguns centímetros, já começa a achar a rocha inteira, né? Aí se você for, cara, você não consegue passar porque você pegou a rocha inteira, o pessoal fala, deu pedra, né? A pedra é rocha, ok? Ou seja, a camada é muito superficial do solo. Tem solo que você vai perfurando, ele é mais largo, vai aumentando a profundidade. Então, quanto mais velho ele for, mais horizontes ele vai ter. Então, um solo jovem, ele é um solo raso, preste atenção nisso, que a gente chama de, como ele é um solo jovem, ele é um neossolo, certo? Neo novo, né? Um novo solo, certo? Perceba que ele já começa a formar um horizonte maior do que esse, ó. Você tem um horizonte A, certo? Que é o horizonte que você vai ter um pouco mais de humus, matéria orgânica nessa parte mais superficial, tá? Aí você vai ter um solo intermediário, que ele é pouco desenvolvido, que a gente chama de cambisolo, tá? Perceba o seguinte, ó, ele vai ter já esse horizonte A, ele vai ter horizonte B1, tá vendo? Ó, ele vai formando, ó. A rocha matriz está ficando menor. Por quê? Porque ela está sendo fragmentada, quebrada. Então, ela vai sendo quebrada. E aí, quando você tem um solo maduro, que é o bem desenvolvido, é o chamado argissolo, tá? É aquele que você tem as diversas camadas, os diversos horizontes, tá? Então, o tempo de formação de um solo, tá? Ele vai ser extremamente importante, porque ao tempo que a rocha-mãe fica exposta à ação dos externos e o solo de formação geológico mais recente tende a ser mais raso que os antigos, certo? Esses solos mais antigos, de maneira geral, são os melhores solos, porque você vai ter mais camadas, você vai ter um solo que tem uma quantidade de metros maior, né, ou centímetros, dependendo da região, que vai favorecer o desenvolvimento das plantas. Até mesmo perceba que o esquema, você pode ver que conforme o solo está ficando maior, você está vendo que vai aumentando, né, até o tamanho da vegetação, né, porque proporciona a raiz, né, estender e ocupar novas áreas, ok? Então, o tempo de formação é fundamental. Então, se eu te perguntar, gente, quais são os fatores que favorecem a formação do solo? Clima, cara, esse o Enem ama de paixão, clima, certo? Que ele gosta de fazer relação para ver se você sabe onde é vegetação, onde é a zona. Aqui, ó, para você matar, você teria que saber das zonas térmicas e vegetação, pra você ter uma ideia. Senão, muitas vezes, você pode entender o gráfico, mas de repente ele pode fazer uma relação com essa vegetação, tá? Ó, os organismos, né, que vai dar, favorecer, no caso, a ação biológica. O relevo, que vai favorecer ou não, isso aqui também é uma coisa que bastante cai. A sua composição original, que vai dar essa fertilidade, e o tempo de formação. Desses três, os mais cobrados é o clima, o relevo e o tempo de formação, tá? Não que os outros não são importantes, ok? Bom, e aí forma os chamados horizontes do solo. Deixa eu só confirmar, eu acho que é a mesma figura. A mesma figurinha que vocês têm na sua apostila, os horizontes do solo. Esses horizontes, o que são os horizontes, né? São, na verdade, as camadas do solo, tá? Que vão saindo desde a superfície e vão até a rocha-mãe. A rocha-mãe é onde não sofreu o intemperismo ainda. Aí você começa a perceber por que o intemperismo químico é tão importante. Porque a hora que a água cai aqui, ó, em filtro, o que a água vai fazer, ó? Ela vai agir nas áreas mais profundas. Você está vendo esses tamanhozinhos aqui das rochas aqui, ó? Você está vendo que aqui quase não tem, aqui ficou os pedaços menores, aqui um pedaço um pouco maior. O que ele está mostrando? Que a rocha está fragmentando, tá vendo? Era inteira, quase inteira, fragmentou muito pouco, fragmentou mais, até que forma os procedimentos, tá? Então, essa parte aqui, ó, da superfície, né, onde você vai ter a matéria orgânica, onde você vai ter o humus,
ele aparece aqui no horizonte A, tá? Horizonte A, que é a matéria orgânica e inorgânica, mas principalmente onde você vai ter a camada de humus, a camada mais superficial está aqui, ó, a parte mais superficial do horizonte A, tá? Que muitas vezes chama também de horizonte O, tá? Aí você vem a zona do horizonte B, que são zonas de acumulação, onde geralmente se acumulam sedimentos ou muitas vezes nutrientes, e horizonte C, materiais provenientes da rocha-mãe. Quer dizer, o que tem aqui, de maneira geral, é originário do que tem aqui. É uma ligação direta. Aqui não. Aqui ele pode, muitas vezes, ter nutrientes, materiais que, muitas vezes, a própria água da chuva ou rio trouxe e depositou nessa região aqui. Perceba que vai ser no horizonte A e B que as raízes das plantas vão se desenvolver, até mesmo porque o solo está mais solto, né? Ok? Então, horizontes do solo seriam essas camadas que vai sair da superfície para o interior até a rocha-mãe, tá? Que vai definir o perfil do solo. Quanto mais horizontes o solo tiver, é um solo maduro e é melhor, ok? A cor, tá? A cor, no caso das rochas, vai depender da composição mineralógica e da textura própria. Então, por exemplo, tem solo que ele tem uma cor meio esbranquiçada, tipo, você vai no litoral do Nordeste, a gente tem um solo de massapê. O solo de massapê é uma origem argilosa, então ela é meio esbranquiçada, meio cinzenta. Você vai no sul aqui do estado, ou no Paraná, você tem um solo bem vermelho, né, que é o terra roxa. Tem outros que a terra ela é preta, ela é bem escura. Então, o que vai determinar a coloração vai depender da composição dos minerais que deu origem, tá? E até mesmo de algum outro nutriente que dá essa coloração, ok? Bom, aí vem os tipos de solo. Bom, os tipos de solo, isso aqui eu não coloquei para vocês, tá? Eu não coloquei aí para vocês aí. Porque eu vou falar dos tipos de solo e eu vou falar da degradação, tá? Que é o que é o material de vocês agora. Por isso que eu vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? Bom, tipos de solo. Coloquei alguns tipos de solos, alguns nomes que podem aparecer. Então, primeiro, qual é a diferença de um solo eluvial de um solo aluvial? Olha só, uma letra muda tudo. Um solo eluvial é proveniente da desagregação da rocha existente no próprio local. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vou pegar esse exemplo aqui, ó, presta atenção comigo. Eu tenho a rocha-mãe. Aí vamos supor que esse solo que eu estou encontrando aqui na superfície, eu vou fazer uma análise desse solo e aí eu constato que os minerais, o solo, os sedimentos que eu tenho aqui são exatamente os solos originários daqui. Ou seja, esses minerais, essa rocha da matriz mãe, ela foi sendo decomposta e formou esse solo. Então, quer dizer que esse solo, olha lá, ele é proveniente da desagregação da rocha existente no próprio local de formação. Então, quer dizer, ele tinha essa rocha aí, por exemplo, chamada rocha cinza, e formou esse solo cinza, que não é cinza aí no caso, tá? Entenderam? Isso é um solo eluvial. Ou seja, é aquele solo que ele é encontrado num lugar e constata-se que os minerais que formam aquele solo são os mesmos da rocha matriz onde ele é encontrado. Ok? Mas os solos aluviais são muito cobrados, muito cobrados. Toda vez que você falar em aluvial, aluvião, você lembra de rio, certo? Ou seja, o rio de alguma maneira está atuando. Então, o que acontece? Vamos imaginar você tem uma propriedade que você tem um rio, um córrego passando. Vocês sabem que a água do rio ele transporta sedimentos, né? Muitas vezes dissolvido, ou por suspensão, ou por rolagem, né? Que o sedimento é transportado pelo rio de diversas maneiras, ou rolando no fundo do rio, ou suspenso na água, ou dissolvido na água. Certo? Por isso que muitas vezes você vê aquele rio com aquela cor bem avermelhada, parece barrenta, não é que a água está suja, está transportando sedimentos, certo? Aí o que acontece? O rio, ele transporta e ele acumula esse sedimento, tá? Na margem dele. Ou seja, ele é um solo que foi formado por sedimentos que foi carreado pela ação fluvial, carreado, levado pela ação do rio.
Então, esse é um solo aluvial. Então, vamos imaginar que você vai analisar aqui esse solo, e aí você constata que, por exemplo, eu tenho várias composições de minerais que não são originais desse solo. Mas você vê que, de repente, esses minerais estão presentes a quilômetros acima daquele lugar. Aí você fala, cara, como é que chegou ali? Né? É lógico que o vento contribui, mas no caso, aí um solo aluvial é a ação do rio. Aí você tem um rio passando por ali. Aí o que acontece? Cara, o rio trouxe, numa época de cheia, ele transbordou, depositou esse sedimento e voltou ao normal. Então, quer dizer, o que o rio faz? Traz o sedimento de lá, deposita para cá. Pega o sedimento daqui e leva para lá. Então, esses solos que são formados nas margens de rio, nós chamamos de solos aluviais. Gente, todo rio, todo solo em margem de rio, ele é um solo bom. Por quê? Porque ele tem vários nutrientes, tem vários minerais, então ele dá uma composição muito favorável. Vocês podem ver que muito agricultor gosta de plantar muito na margem de rio. Não na margem, na beira do rio, né? Mais próximo aos rios. O que é um latossolo e o que é um litossolo? Tá, ó, só trocou uma letra, o A pelo I. Latossolo é um solo profundo. Lembra da começo da aula? É um solo profundo. Próprio de clima quente, de clima úmido. Por quê? Porque é um lugar que predomina em temperismo químico. Então, é um lugar que chove muito, tá? Como em boa parte do Brasil, que nós temos um clima tipicamente tropical, que tem boa parte de chuva durante o ano, tirando alguns lugares, né? Ou em regiões equatoriais, o solo é profundo, certo? Que a gente chama de latossolo. O litossolo são os solos mais rasos, os solos jovens ou pouco desenvolvidos. Então, eu poderia colocar que, por exemplo, esses solos rasos, pouco desenvolvidos, ele poderia ser chamado de litossolo, tá? E geralmente ele aparece em solo de temperismo físico. Então, por exemplo, no sertão do Nordeste, predominam mais os litossolos. São solos mais rasos, mais jovens. Por quê? Porque chove pouco, então a água não atua muito. É mais ação física. E isso não proporciona um solo profundo. Ok? Então, ó, essas duas coisinhas vocês têm que ter muito cuidado, porque uma letrinha você pode perder uma questão inteira. E aí eu coloquei aqui 4 solos famosos, né? Os podisólicos, terchinosião, o lóis e o terra roxa, que é o nosso. O podisólico, ou solo podisol, tá? São solos extremamente férteis, típicos de clima temperado e regiões mais frias. Tem muito humus, tem muitas folhas em decomposição dos pinheiros. Por isso que vocês podem ver que aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que ele colocou zonas de podisolização, tá vendo, ó? Aí você fala, o que é isso? Solo podisólico, ele tá falando que é de uma zona temperada. Ó a relação que ele fez, certo? Então, ó, esses solos, perdão, gente, ele aparece típico em regiões de zona temperada, tá? É muito comum na Europa, nas regiões da Ásia. São solos bem férteis. Esse aqui, o solo terra negra, terchinosião, tá? É considerado um dos solos mais férteis do mundo, é o terra negra, tá? Ele aparece principalmente na região da Ucrânia, na Ucrânia, né? Que é um dos grandes celeiros agrícolas ali da Europa. O terra negra, ele tem grande fertilidade, por que ele é negro, né? Porque ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Todo o solo, inclusive solo de jardim, terra de jardim, né? Você já reparou nisso. Toda a terra, por exemplo, que você compra para jardim, geralmente você vê a cor dele é bem escura, né? Geralmente esses solos que têm essa coloração preta, né? Porque tem muita matéria orgânica, tá? E o terra negra, o terchinosião, ele tem justamente esse nome por essa grande concentração de matéria orgânica e que vai dar uma grande fertilidade. O solo de lóis, pessoal, você falou em solo de lóis. Tem hora que esse mouse aqui trava e fica um. Peraí. Travou tudo aqui. Deixa eu ir tirando aqui. Pessoal, o solo de lóis, ele... Só um minuto aqui, galera. Tem hora que o mouse trava aqui. Aí voltou. Ó, o solo de lóis, quando você fala em solo de lóis, você lembra da China, tá?
Ele é formado por sedimentos transportados pelo vento, e esse solo, né, esses sedimentos, eles têm uma coloração amarelada. Esses sedimentos têm uma coloração amarelada. Tá? Por isso que o solo de Loess é muito comum aparecer num rio chamado Huanghe-ho, na China, chamado Rio Amarelo, certo? E essa expressão até mesmo Rio Amarelo é pela coloração do sedimento que o rio transporta, né? Que tem uma coloração meio que um tom meio amarelado. Tá? Então, falou solo de Loess, coloração amarelada, lembra da China, tá? Rio Huanghe-ho, Rio Amarelo. E o terra roxa, que eu já falei, né? A hora que eu falei lá na formação, ele é chamado de arenito basáltico. Arenito é uma rocha sedimentar, basalto é uma rocha de origem vulcânica. Basalto é uma rocha de origem vulcânica, que é um solo de grande fertilidade. Ok? Então, isso aqui, vocês não têm específico aí, na verdade eu acabo citando, né, nas aulas, mas eu não coloquei na apostila, tá? Mas eu vou mandar esses slides para vocês. Bom, e aí, a degradação do solo, que vai estar basicamente, pessoal, o que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Eu segui a sequência: lixiviação, laterização, erosão e o processo erosivo. A técnica agrícola eu não vou falar isso hoje, não. Então, vamos lá, para terminar isso aqui hoje. Lixiviação. O que nós vamos estar falando agora? Quero que vocês tenham muita atenção, porque isso é importante vocês entenderem, que eu vou falar de problemas do solo, que é o que o Enem ama. Só que por que tudo aquilo que eu falei é importante? E para você entender esse processo, você tem que entender em temperismo, como que ele é formado, porque aí eles fazem essas relações, ok? Então, a degradação do solo. Primeiro, gente, o que é lixiviação? O que é lixiviação? Hoje esse meu mouse tá que tá, viu? Ele trava aqui. Ó, o que seria lixiviação? Toda vez que você falar em lixiviação, ele é o processo de quê? De lavagem do solo pela água da chuva. Então, o que acontece? Você com certeza já deve ter visto que quando chove, e essa chuva ela cai sobre um lugar que não é impermeabilizado, que não tem concreto, não tem asfalto, tem terra, o que acontece? Você pode ver que a própria enxurrada, ela carreia, ela transporta os sedimentos. Então, muitas vezes, dependendo da força da chuva, na hora que para a chuva, você vê que aquela terra solta vai embora. Ela vai ser depositada em algum outro lugar. Geralmente, num lugar mais baixo, pode ser dentro de um rio. Então, a lixiviação, ela provoca um problema aqui e assoreamento em outro. Aí, o que acontece? Nesse processo que, literalmente, a enxurrada lava a terra, ela vai fazer com que esse solo vai perdendo a matéria orgânica, tá? E vai transportando minerais desses horizontes superiores e inferiores. Então, aquelas camadas, muitas vezes aqui, ó, do solo aqui, ó, essas camadas mais superficiais, se eu não tiver cobertura vegetal, cada vez que chove, a chuva vai levando isso aqui, ó, vai carreando, vai carreando. Então, esse processo de lavagem do solo pela água da chuva, eu chamo de lixiviação. E isso é muito comum em áreas equatoriais. Ora, por que áreas equatoriais? Porque é uma região que chove muito, certo? Aí o que acontece? Quando você tem esse processo acontecendo, você empobrece o solo. Por que você empobrece? Porque você vai carregar a matéria orgânica. Por isso que um solo ele não pode ficar desnudo, desprotegido, certo? Por isso que quando você faz a colheita, por exemplo, muitos agricultores, vamos supor, o cara faz colheita do milho, né? Colheu a espiga. Ele não arranca toda a plantação e deixa o solo lá desprotegido. Porque se ele deixar desprotegido, o que vai acontecer? Tem ação do vento, da temperatura e da chuva e empobrece, lixivia, acelera a erosão, pode provocar laterização do solo. Então, o que geralmente o agricultor faz? Para minimizar, ele deixa a folhagem, a gente vai ver isso em técnica agrícola, sobre o solo. Então, geralmente, muitas vezes ele colhe e deixa aquela folhagem sobre o solo. Por que aquela folhagem acaba sendo deixada sobre o solo? Para evitar a lixiviação e outros problemas, como empobrecimento do solo, erosão, laterização. E aí, a hora que ele vai plantar, ele só abre o espaço para o plantio no meio daquela folhagem, que a gente chama de técnica de plantio direto. É uma técnica agrícola, plantio direto.
tá? Então, a lixiviação é o processo de lavagem do solo pela água da chuva. A laterização, galera, a laterização, o que acontece? Quando o solo lava, quando a chuva lava esse solo, ele transporta grande parte dos sedimentos. E muitas vezes fica presente uma grande quantidade de óxido de ferro, tá? E de alumínio. E o que acontece com o ferro, galera? Quando o ferro ele fica presente no solo e ele tem contato com umidade, o que acontece? Imagina, você tem o ferro no solo. Aí o ferro umedece, a chuva, aí ele seca. Úmido, seca, úmido, seca. O que vai acontecer? Você vai enferrujar o solo, que você vai criar uma camada chamada laterito. Tá? O que é o laterito? É quando você cria uma camada ferruginosa sobre o solo. O solo fica duro, compactado. Um solo laterizado, gente, se você pegar água e jogar nele assim, a água nem filtra. Parece que você colocou alguma coisa que impermeabilizou ele. Ele fica duro, compactado, a água quase ela não penetra. Imagina se dá para você plantar. Não dá. A planta não se desenvolve. Você vai ter que recuperar esse solo laterizado. Para eu ter a laterização do solo, eu tenho que ter um clima que tem época de chuva e seca, que vai ser isso que vai proporcionar esse processo de formação de ferrugem no solo, tá? Que é o chamado solo laterítico ou formação de canga, C-A-N-G-A, canga, ok? Que é, o pessoal, inclusive aqui no nosso estado, tem algumas regiões de formação de pedra canga, ok? Bom, então a laterização. Então, a laterização tem uma relação direta com a lixiviação. Para eu ter a laterização, eu tenho que ter a lixiviação antes. Então, o solo é lavado, carreado, leva os nutrientes, os minerais, geralmente quem permanece é o ferro, principalmente. Esse ferro em contato com umidade seca, oxida, e aí cria essa camada ferruginosa que a gente chama de laterização. Outro problema é a erosão, que o Enem ama de paixão. Erosão. A erosão, como nós já falamos, já expliquei para vocês, é esse processo, né, que faz as partículas do solo sejam desprendidas, tá, e transportadas pela água, pelo vento, pelo homem. Ah, o que vai provocar esse processo de quebra? O intemperismo, que eu já expliquei. Ou físico, ou químico, ou biológico. Se eu tiver um lugar de intemperismo químico, certo? É um sinônimo que chove bastante. E um lugar que chove bastante pode acelerar o processo erosivo, certo? Então, a erosão é um processo que você vai fragmentar a rocha e esses sedimentos fragmentados vão ser desprendidos e vão ser levados, carreados, transportados e depositados em algum lugar, ok? Como que esse processo acontece? Ó, o processo erosivo, ele começa assim, presta atenção. Erosão laminar. O que é erosão laminar? O nome diz, uma lâmina. Uma coisa bem superficial, tá? Uma laminazinha, como se fosse uma retirada bem superficial do material. Se você não fizer nada numa propriedade rural, ele começa a abrir isso aqui, ó. Ó, olha, você vê essas rachaduras aqui, ó, que eu chamo de sulcos, não é sulco, hein, pelo amor de Deus, sulcos ou ravinas. Esse nome adora aparecer na prova, processo de ravinamento. Falou em formação de ravina, é o início da erosão, porque ele começa a rachar, tá vendo aqui, ó? E aí, o que acontece? Quando chover, o que vai acontecer? A água vai correr aqui, essas ravinas, elas vão aumentando, ó, e vai provocando a erosão. E se eu chegar a uma grande erosão, eu formo uma vossoroca ou uma bossoroca, ok? O que acontece? Então, imagina que um terreno mais ou menos inclinado, ó, tem uma certa declividade. Perceba que onde você tem cobertura vegetal, o processo ainda não iniciou, porque a raiz da planta segura a terra, certo? Por isso que encosta, você não deve plantar e não retirar a vegetação. Mas imagina que o cara fez isso e começou a plantar aqui, ó. Se ele não tiver cuidado, se ele não usar a técnica adequada, como terraceamento, que a gente vai falar, ou curva de nível, vai iniciar o processo de formação de ravinas e que vai dar origem à bossoroca. Ok? Então, essa é a degradação do solo. Próxima aula eu vou falar das técnicas, tá?
Bom, e aí, para terminar, a desertificação e a arenização. É o último slide, tá, gente? Então, primeiro, o que é desertificação e o que é arenização? Eu acho que eu já falei isso para vocês, né, esse ano, mas é bom sempre lembrar. Os dois, tá, já ocorrem no Brasil, tá? Desertificação em alguns lugares, arenização outro. Como eu falei para vocês, acho que eu já falei isso para vocês, até algumas décadas, alguns anos atrás, a gente falava como se fosse tudo a mesma coisa, tanto arenização como desertificação, certo? Tanto é que se você pegar alguns materiais mais antigos, não aparece muito com o nome de arenização, aparece como desertificação. Só que nos últimos anos, para você diferenciar o lugar e a forma como ocorreu, tá? E as características do lugar, se usa desertificação e arenização. Então, primeiro, o que é desertificação? Os dois é uma ação acelerada pela ação do homem, tá? São problemas acelerados pela ação antrópica do homem. Então, o que acontece na desertificação? Você tem uma degradação do solo, tá? Você forma um solo arenoso pelo mau uso dele, por exemplo, técnicas agrícolas inadequadas, empobrecimento do solo. Você vai desgastar de tal maneira o solo que você forma um solo arenoso. Mas, guarda isso, só será desertificação se você formar esse solo arenoso num lugar que eu tiver um clima árido, semiárido ou subúmido. No caso nosso aqui no Nordeste, semiárido. Por isso que ele faz referência de deserto, região que chove pouco. Então, para ter a desertificação, esse processo tem que acontecer numa região de clima mais seco, certo? Porque, nesse caso, o nível de evaporação são maiores do que a precipitação, então o solo seca mais. Aonde que eu posso ter? Sertão nordestino. Então, sertão no Nordeste, infelizmente, eu estou iniciando o processo de desertificação. Cara, isso está caindo muito em provas. Sempre caiu, né? Já a arenização, o nome já diz, arenização. Você vai formar também um solo arenoso. Só que o que acontece? Primeiro você remove a cobertura vegetal, então você deixa o solo exposto, você deixa o solo predisposto a ser transformado em areais, um solo arenoso, porque ele empobrece, certo? Só que o que acontece? Isso vai ocorrer, se isso ocorrer, tem que ser numa região de clima úmido. Vai continuar chovendo normal, mas vai formar um solo arenoso. Aí o que acontece? Quando o homem remove essa área da vegetação e as chuvas lavam, né, lixiviam essa camada, os solos se tornam mais expostos e iniciam um processo de destruição. Isso ocorre porque o nível de precipitação ele é maior do que a evaporação ou infiltração. Você não tem vegetação para segurar a água. Então, lava, bate, escoa, certo? Isso é comum em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, já tem processo de arenização. No Nordeste, desertificação. Diferença básica. Desertificação, você vai formar um solo arenoso pelo mau uso do solo, certo? Mas é numa região mais seca. A arenização, você vai formar um solo arenoso pelo mau uso do solo, mas continua com um clima úmido. Ok, gente? Então, vou finalizar aqui, porque eu já tomei tempo aí de vocês, inclusive da aula da prof. Tá? Gente, vou finalizar aqui. Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, eu sei que vocês têm aula agora, eu vou encerrar nossa gravação. Próxima aula eu vou estar voltando a falar dos problemas, as técnicas agrícolas e aí outras atividades ligadas ao solo, tá? Gente, vou encerrar aqui e vou ficar mais um minutinho se alguém quiser tá fazendo alguma pergunta. Beijo, gente. A gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau.